Sabe aquele edifício corporativo de alto padrão localizado na sua cidade, ou shopping que você frequenta aos finais de semana, ou ainda aquele galpão logístico localizado na rodovia que você vê quando está viajando? Você pode fazer parte desses e outros empreendimentos imobiliários. No vídeo de hoje, nós vamos abordar 10 vantagens dos fundos imobiliários, e a 10ª vantagem tenho certeza que você vai gostar muito. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá investidores, me chamo Gabriel, sou planejador financeiro. Se você tem interesse por assuntos relacionados a finanças e investimentos, almeja viver de dividendos e se aposentar anos mais cedo, peço que se inscreva no canal para receber as notificações dos nossos conteúdos. Vem comigo! Antes de abordarmos as 10 vantagens, vamos entender como funciona a dinâmica desse tipo de investimento. De uma forma bem simples, os investidores compram cotas do fundo e o fundo investe em imóveis. Ao captar esses recursos, o fundo pode comprar imóveis já prontos ou construir para renda ou venda. Os imóveis são alugados e o valor recebido dos inquilinos, o fundo, após pagar as suas despesas, repassa aos cotistas. Quando você compra uma cota, você se torna cotista daquele fundo imobiliário, então passa a ter direito a receber os rendimentos mensais provenientes dos aluguéis dos imóveis. As decisões sobre como e onde os recursos serão aplicados ficam a cargo do administrador e do gestor do fundo. Bom, agora que você já entendeu a dinâmica desse tipo de investimento, vamos conhecer as vantagens. Primeira vantagem: acesso a empreendimentos de qualidade. Imagine ter a oportunidade de investir em grandes escritórios corporativos de renome, shoppings, galpões logísticos, faculdades, agências bancárias. Em geral, esses imóveis possuem um valor de mercado muito elevado e não estão ao alcance da grande maioria dos investidores individuais. No entanto, os fundos imobiliários, eles proporcionam a oportunidade de você se tornar cotista e ter acesso a imóveis de alto padrão. Segunda vantagem: gestão profissional. Investindo em fundos imobiliários, você conta com uma gestão profissional e uma equipe especializada. Os gestores são responsáveis por escolher os imóveis, conduzir transações de compra e venda, negociar contratos de locação. Os gestores são responsáveis por tomar as decisões, sempre visando aumentar, maximizar o retorno do fundo. E você, quanto investidor, se sente mais confiante e seguro com relação aos seus investimentos, sabendo que o administrador e o gestor são profissionais, têm experiência tanto na área financeira quanto no setor imobiliário. Diferentemente ocorre quando você compra um imóvel físico diretamente, onde você é o responsável pela gestão, além de se preocupar com a manutenção do imóvel, a vacância, que é quando o imóvel fica vago, desocupado, além da necessidade de aprender e obter conhecimento necessário sobre o mercado imobiliário para tomar as decisões mais assertivas. Terceira vantagem: liquidez e diversificação. Os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, possuem alta liquidez. Isso significa que você consegue comprar e vender as suas cotas negociando na Bolsa de Valores, a nossa B3, no mercado secundário. O mercado secundário é a negociação entre investidores. Então você consegue comprar cotas de investidores que almejam vender ou vender a sua participação, as suas cotas, para investidores interessados. E essa facilidade, ela traz praticidade ao investidor, que basta acessar a sua conta da corretora, seja no aplicativo em seu celular ou no computador, e realizar essas transações. Investir em fundo imobiliário proporciona diversificação na carteira, isso porque há diversos e diferentes tipos de imóveis. Supomos que você tenha cotas de um fundo que tenha lajes corporativa em seu portfólio, que são os grandes escritórios. Se tem mais de um imóvel, então você já tem um grau de diversificação. Se eles são alugados para inquilinos diferentes, você consegue aumentar mais um degrauzinho no seu grau de diversificação. Mas é importante você agregar também outros segmentos, como shoppings, galpões e outros tipos de fundo. Quarta vantagem: baixo custo de entrada. Ao investir em um imóvel físico, você necessita dispor de um grande volume de dinheiro, um grande capital para adquirir aquele imóvel. Também contar com as despesas relacionadas à transação, como impostos ou custos do cartório. Quando você investe em fundo imobiliário, ele é mais acessível, ele é infinitamente mais acessível, pois com pouco mais de R$100 você consegue se tornar investidor, consegue comprar uma cota e desfrutar do benefício de receber os rendimentos mensais. Essa facilidade, ela faz com que diferentes perfis de investidores acessem o mercado imobiliário, tornando ele mais democrático. Quinta vantagem: isenção do imposto de renda. Isso mesmo, esse benefício chama a atenção dos investidores de fundos imobiliários. Os rendimentos distribuídos são isentos do imposto de renda para a pessoa física.
Mas para que isso aconteça, é necessário o fundo cumprir com alguns requisitos, como possuir mais de 50 cotistas e ter as suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Vale ressaltar que quando você investe diretamente em imóveis para obtenção de renda através de aluguéis, você pode aumentar a sua carga tributária. Isso porque essa renda é tributada pelo imposto de renda tabela progressiva em até 27,5% pode chegar à alíquota. Portanto, não despreze esse grande benefício dos fundos imobiliários. Isso pode fazer uma diferença enorme no longo prazo. Inclusive, isso chama-se planejamento tributário, quando o investidor ele avalia a possibilidade de diminuir a sua carga tributária de forma legal. Então, quando você opta por investir em fundos imobiliários, em que os rendimentos são isentos do imposto de renda, ao invés de ter os seus rendimentos tributados, você está praticando o planejamento tributário. Sexta vantagem, potencial de valorização dos ativos. Outra forma de você obter ganhos com os fundos imobiliários, além dos rendimentos recebidos, é a valorização dos imóveis. Isso se dá por demanda de mercado, localização privilegiada, infraestrutura, obras de melhoria nos imóveis periodicamente, e isso acaba valorizando os imóveis e essa valorização reflete no preço das cotações, das cotas. E se você vender, você pode ter ganho de capital, que nada mais é do que você vender as suas cotas pelo preço acima do valor adquirido, obtendo assim mais retorno sobre o seu investimento. Sétima vantagem, menor risco de vacância. Quando você investe diretamente em um imóvel físico, o risco de vacância ele é mais acentuado. Isso se dá por vários motivos: saída do locatário, baixa demanda de mercado, problemas estruturais. Nos fundos imobiliários, a vacância ela tende a ser mais reduzida. Isso porque esse risco ele é menor, porque o fundo ele possui vários imóveis e diferentes inquilinos em seu portfólio. Caso um dos imóveis fique vago ou desocupado, os lucros gerados pelos demais imóveis podem compensar essa perda. E a gestão profissional ela busca constantemente novos inquilinos, administrando a sua carteira de imóveis para que o tempo de vacância seja o menor possível. Oitava vantagem, transparência e acompanhamento simplificado. Os fundos são obrigados a divulgarem informações relevantes aos investidores. Isso proporciona transparência com relação aos imóveis da carteira, aos rendimentos, às despesas, todas as outras informações. E com isso, você, investidor, consegue acompanhar o desempenho dos seus investimentos através de relatórios periódicos. Com isso, você tem acesso às informações importantes e consegue tomar decisões de investimentos embasado. Nona vantagem, bons inquilinos. De forma geral, os fundos possuem bons inquilinos. Isso se dá por conta dos imóveis serem de alta complexidade, alto desempenho. Normalmente são grandes empresas, por exemplo, empresas que locam galpões logísticos para suas operações, ou empresas que locam os grandes escritórios corporativos. E o índice de inadimplência ele tende a ser baixo, pois são boas empresas e nenhuma empresa quer ter o seu nome atrelado como inadimplente. Por possuir gestão profissional, o investidor não precisa se preocupar com questões relacionadas como se o inquilino realizou o pagamento do aluguel ou não, renovação e reajuste de contrato, renegociação com o locatário, entre outras questões. Décima vantagem, renda passiva. Esse é um motivo muito atrativo para investir em fundos imobiliários, o recebimento de rendimentos recorrentes. Isso porque os FIIs são obrigados a distribuir a maior parte dos seus rendimentos aos cotistas. Esses rendimentos provêm do recebimento dos aluguéis dos imóveis que o fundo tem na carteira. E essa é uma forma de você criar renda passiva ao longo do tempo, no longo prazo. Inclusive, no início, você pode reinvestir os rendimentos recebidos somando ao valor do seu aporte mensal para você comprar cada vez mais cotas e acelerar a construção de patrimônio. Optar por investir em fundos imobiliários é uma escolha inteligente do investidor, que pode ter benefícios como recebimento de renda passiva mensal, ter o benefício fiscal dos seus rendimentos serem isentos do imposto de renda, ter acesso a imóveis de alto padrão e qualidade, contar com gestão especializada, ter menor risco de vacância, entre outros benefícios. E nós vimos que os fundos imobiliários são um investimento extremamente atrativo e cabe praticamente em qualquer portfólio. Essas são as 10 vantagens de investir em fundos imobiliários. Me conta aqui nos comentários se você já investiu em FII e qual é a vantagem que você mais gosta. Se você gostou, deixe o seu joinha e encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para que a educação financeira possa alcançar o maior número possível de pessoas. Te vejo no próximo vídeo.